Sebastian Yarrick. Eu já falei dele, mas é um vídeo tão velho que nem está mais no canal. Está na hora de recontar essa história do comissário que se tornou um orc. The Old Bailey E. Não tem uma tradução oficial para o português para esse termo. Seria algo como o velho olho maligno. Ou, como Gaskul Mag Uruk-Tarak, o grande warboss orc gosta de chamá-lo, The Only Yumi No Fight. Ou, em português, o único humano que sabe lutar. E é dele que vamos falar hoje. Então, se você puder, inscreva-se, curta e comente. Ajuda demais o canal. E se você puder, hypeie o vídeo. Isso faz com que mais pessoas conheçam este incrível mundo de Warhammer 40.000. As fontes desse vídeo são a Wiki, o Lex Canon, o episódio Old Bailey A, da antologia Hammer and Bolter de Warhammer 40.000. Recomendo que assista, uma série muito boa. E dos livros específicos sobre Yarrick, como os Códex da Guarda e alguns contos como o Sobrevivente e os Destroços. Então, vamos lá. Sebastian Yarrick, muito conhecido pela fanbase engraçadinha de Warhammer 40.000 como Tião Yarrick, ou Bastião. Ele nasceu numa pequena comunidade no planeta Taos 3, ou Taos 3. Seu nome de batismo era Sebastian Vardin. Ele foi criado por seu avô, um homem rígido, às vezes um pouco turrão, mas atencioso com o jovem. O avô de Yarrick era um sargento da Guarda Imperial. Não só um sargento veterano. Sobreviveu tempo bastante para se tornar um veterano. E foi com seu avô que Yarrick aprendeu a arte do combate e da sobrevivência. Foi próximo ao aniversário de 7 anos que um grande exército de orcs invadiu Taos 3. Eles atacaram o planeta e massacraram tudo. O avô de Yarrick lutou bravamente para protegê-lo e morreu conseguindo salvar o seu neto. Então, naquele momento, aos 7 anos, Yarrick tornou-se um órfão. Yarrick passou 3 anos sozinho naquele mundo, sobrevivendo nas florestas e colocando armadilhas para matar os Greenskins, os Peles Verdes. Quando finalmente os reforços imperiais chegaram e encontraram Sebastian, ao encontrar o garoto, perguntaram o que aconteceu. Ele não falou muito, e quando perguntaram seu nome, ele disse Sebastian Yarrick. Ele adotou o nome Yarrick em homenagem a seu falecido avô. E agora, com 10 anos e órfão, Yarrick estava pronto para se tornar uma lenda entre os Peles Verdes. Ele foi levado para a Escola Progenitum. A Escola Progenitum é uma rede de escolas mantidas pelo Império, custeadas pelo Adeptus Ministorum, que são deliberadamente construídas em regiões remotas e isoladas em seus mundos, para garantir a segurança das instalações. É um local de ensino extremamente rigoroso e treinamento muito firme, feito para criar comandantes para o Império do Homem, principalmente inquisitores, comissários, algumas irmãs de batalha em níveis mais altos e outros indivíduos importantes para a hierarquia militar do Império. Tem 2 formas de se entrar na Escola Progenitum. Ou o indivíduo tem que ser filho de nobres e indicado para o dia de admissão, ou pode ser um indivíduo não ligado à nobreza ou a altas patentes do Império do Homem, mas que tenha uma história pregressa de valor, que era o caso do Yarrick. Lá, eles são ensinados sobre a conformidade imperial. A maioria das meninas da Escola Progenitum tornam-se sororitas, e os homens, em sua maioria, tornam-se comissários, podendo também serem, como eu disse, inquisitores, acólitos, árbitros, né, que são juízes, etc. O Yarrick seguiu o caminho do comissário. A Escola Progenitum é uma instituição pública, que sobrevive com verba do Império do Homem e com doações dos nobres. Os nobres doam para a escola para custear e o Império custeia também, gerando assim bolsas para alunos pobres e órfãos, no caso do Yarrick. Ele não era um aluno particularmente brilhante, e muito menos trabalhava muito bem em equipe, mas ele tinha 2 habilidades muito importantes. Ele sabia lutar e sabia sobreviver. E isso inspirava os que estavam em volta dele. Ele e um colega da escola, Dominique Seroff, tornaram-se infames em seus dormitórios. Dominique tornou-se um dos maiores rivais de Yarrick como comissário, pois ambos foram aprendizes do lendário comissário Simeão Raspe. E, na frente do líder comissário, Yarrick comentou uma vez que Dominique era muito jovem e bem afeiçoado para ser respeitado ou levado a sério como comissário, e Dominique nunca aceitou este desaforo. Ambos foram treinados e servindo nas Tropas da Tempestade, também conhecido como Stormtroopers, em Baixo Gótico. É uma das elites das tropas de choque da Guarda.
Yarick liderou várias companhias como comissário em várias batalhas e campanhas, sempre sendo muito temido e muito respeitado por seus soldados. A sua carreira não era brilhante, cheia de louros e memórias e medalhas, mas todos que trabalharam com ele respeitavam a sua força. Ele fez uma carreira comum durante esse caminho todo e já com certa idade acabou caindo numa situação muito complicada que foi praticamente uma das suas batalhas mais difíceis. Yarick nessa época liderou a Companhia 252 da Legião de Aço de Armageddon durante a Segunda Guerra de Armageddon na lua de Ionos contra vários hereges. Ele foi muito útil durante a Segunda Guerra de Armageddon, porque durante a infância, naquela situação que ele viveu sozinho durante 3 anos lutando contra os Peles Verdes, ele aprendeu a língua orc de um invasor capturado. Não a língua que os orcs usam, que mistura vários dialetos de vários povos. Não, o idioma orc original, muito pouco utilizado e muito pouco falado pelos orcs. E assim tornou-se um especialista na forma que a mente dos orcs trabalhava e como eles pensavam. No ano de 941 do 41º milênio, quando começou a Segunda Guerra por Armageddon, ele, como comissário, estava fazendo o máximo possível para defender a linha do planeta. Ele e a PDF, a Força de Defesa Planetária, ganharam a reputação de uma lealdade inabalável ao Imperador da Humanidade. Quando os primeiros avisos de desembarque orc vieram sobre Armageddon, Yarick já estava no planeta ajudando na fundação do 4º Regimento de Armageddon. Ele rapidamente observou o Ghazghkull, que era um dos senhores da guerra mais astutos e tenazes que ele já tinha conhecido entre os orcs. O Yarick ordenou aos astropatas para enviar um pedido de reforço, mas Hermann von Strabes, o inepto senhor de Armageddon, insistiu que eles tinham capacidade de lidar com aquilo sozinho e baniu Yarick para a Colmeia de Hades como uma punição por ele tentar contornar a autoridade do Lorde e avisar as forças do Império sozinho. Von Strabes estava gravemente enganado, eles não tinham condições de enfrentar aquilo sozinho. E sob sua liderança incompetente, o planeta caiu pouco a pouco até que os orcs chegaram até a cidade de Colmeia de Hades, onde estava o Yarick. Ele comandou uma força de defesa desesperada, inspirando suas tropas com uma bravura, respeito e determinação absoluta. Durante a defesa da cidade, lendas dizem que nem um único soldado foi executado por covardia durante o seu comando. Todos lutaram em defesa da cidade de Colmeia, vendo que Yarick lutava na frente de combate e não atrás das linhas dos guardsmans. Sempre na linha de frente, com a sua motosserra e com sua arma. Ele recebeu várias feridas de combate, várias cicatrizes, mas cada vez era mais respeitado. No fim, apenas a cidade de Colmeia de Hades estava resistindo à invasão de Armageddon, e Ghazghkull enviou um dos seus mais fortes chefes de guerra, Ulguhard. E é aqui que vamos contar a história do Hammerbolter. A série Hammerbolter é exatamente essa batalha. Ele invadiu para tentar derrotar a resistência de Yarick. Quando o monstruoso orc e os seus seguidores invadiram a defesa externa da Colmeia, o comissário deu um passo à frente e desafiou o chefe de guerra orc. Aquele chefe subalterno a Ghazghkull achou que seria capaz de derrotar aquele pequeno humano comissário. Ele aceitou o duelo e foi uma batalha violenta. Ulguhard era mais forte, era maior e cortou o braço direito de Yarick com um golpe poderoso de sua claw. Tal ferida teria matado um homem mais fraco. Mas Yarick era respeitado como comissário de ferro e não aceitou sua própria morte. Não só disse que iria sobreviver, como com um único golpe conseguiu decapitar Ulguhard com a sua Chainsword. Então removeu a arma da criatura de seu cadáver, segurou no alto para que todos pudessem ver e gritou, usando o dialeto orc: "Like for like, which part at you will live to give me?" Em português seria algo como: um igual por um igual. Com esta parte vocês estão dispostos a me dar, referindo-se ao braço do líder orc que ele tinha tomado como se fosse seu agora. Naquele momento, dizem-se as lendas que os orcs não viram mais um homem, eles viram um deles e fugiram. Conforme os orcs batiam em retirada, os guardiões estavam inspirados a segui-los e persegui-los, atirando com as suas lasguns pelas costas dos orcs. Yarick aguentou de pé com seu braço sangrando até o último orc cruzar o horizonte e não mais vê-lo. E ele desmaiou em pé. E tem até um meme que diz que ele ficou de pé por um motivo específico, mas eu não vou entrar nessa piada aqui. De qualquer forma, os guardas pegaram ele e levaram até o hospital de campanha. A defesa imperial da cidade de Colmeia de Hades foi tão implacável que eventualmente o próprio Ghazghkull se juntou ao ataque liderando as forças de frente. O próprio Ghazghkull tentou tomar a cidade. Foi uma guerra implacável, combate sobre combates, dias após dias.
A cidade quase caiu, mas no momento final desesperado, os reforços dos Blood Angels chegaram pelo comandante Dante. Ele liderou uma força de ataque em defesa de Armageddon. A ofensiva dos Space Marines forçou os orcs a recuarem do planeta. Mas a defesa de Arik, da cidade colmeia de Hades, ficou reconhecida como lendária. Ela não caiu. Ele foi um dos últimos bastiões de pé em Armageddon naquela situação, onde Guardians sozinhos conseguiram enfrentar tropas orcs de algo que pareceu uma WAG. Tempo passou, 3 anos após o fim da Segunda Guerra de Armageddon, e Arik estava próximo a pedir sua aposentadoria. Ele chegou a entrar capa pelada para requisitar a aposentadoria no futuro, e tinha que esperar o deferimento do Administorum. Enquanto isso, ele pediu autorização para limpar completamente os mundos circundantes das invasões orcs, com o objetivo particular de caçar o Ghazghkull. Ele conseguiu capturar e derrotar várias tropas, mas em um planeta chamado Golgotha, eles foram derrotados por uma esmagadora defesa orc. E Arik e suas tropas, que estavam em um Baneblade, um veículo blindado do Império chamado de Fortaleza da Arrogância, foram derrubados, e o próprio Yarick foi capturado por Ghazghkull. Após uma tortura extenuante e trabalho forçado com outros humanos capturados nas defesas orcs, Yarick conseguiu comandar um motim e com os outros humanos fez uma revolta contra os orcs. Atacando-os com picaretas e machados com suas próprias forças, conseguiram tomar as armas dos orcs. E começou uma violenta batalha, chopa contra chopa, machado contra machado, arma contra arma, homem contra orc. Eventualmente, infelizmente, sua resistência foi suprimida. Ele foi capturado. Ele foi tratado pelos Mad Boys dos orcs e pelos mecânicos dos orcs, em que reimplantaram o braço mecânico dele e consertaram seu olho biônico. E ele foi levado até Ghazghkull. Um dos líderes orcs disse: "O chefe quer falar com você", esperando que fosse executado pelo Warboss. E para a surpresa do comissário, Ghazghkull não o matou. Ele mostrou um veículo e disse: "Vá". E Arik então disse: "Que piada é esta? Qual é a jogada?" Então Ghazghkull disse: "Sem piada, sem jogada. Bons inimigos são difíceis de encontrar. E um bom inimigo deve ser derrotado numa batalha corpo a corpo direta, não daquela forma, não sendo executado como um animal no abate." Ghazghkull queria que ele vivesse para que eles lutassem uma vez mais de igual para igual e num campo de batalha final, um deles prevaleceria. E Arik voltou a Armageddon e finalmente sua aposentadoria saiu. Após um bom tempo de cativeiro nas terras orcs, ele conseguiu voltar para casa e iria se aposentar. Foi então que no dia que a sua aposentadoria saiu, a Terceira Guerra de Armageddon começou. Quando o caos começou, uma votação aconteceu entre os senhores de Armageddon e por uma votação esmagadoramente alta, quase unânime, foi oferecido o comando supremo de todas as forças imperiais do planeta a Yarick, e ele aceitou. Ele reconstruiu o Baneblade Fortaleza da Arrogância e se tornou seu principal veículo de combate. Ghazghkull abriu o conflito diretamente tentando obliterar a órbita da cidade colmeia de Hades. Ghazghkull esperava que outra vez ele defendesse a cidade, mas dessa vez usando lógica fria, Yarick viu que não poderia defendê-la e se retirou. Ghazghkull inicialmente tinha ficado furioso, que achou que o velho olho maligno tinha ficado mole. Mas não foi o caso. Ele conseguiu contra-atacar o líder orc por trás das forças inimigas, tornando a admiração do líder orc ainda mais impressionante. O Warboss Ghazghkull via Yarick como um adversário à altura. Os orcs abaixo de Ghazghkull, inclusive, viam Yarick como um orc e não como um Umi, um humano. Yarick liderou pessoalmente as tropas de choque gadianas no combate. Eventualmente, a Terceira Guerra por Armageddon degenerou em uma guerra de alta escala e cansativo atrito. Yarick, devido às suas habilidades de tática de guerrilha, conseguiu frustrar as esperanças de Ghazghkull em conseguir uma vitória clara. Vendo que não poderia vencer mais uma vez, Ghazghkull se retirou com os Dark Templars o seguindo. Yarick pela segunda vez defendeu Armageddon, mas não deixaria Ghazghkull fugir dessa vez. Embarcou numa nave com suas tropas e foi atrás dele, determinado a livrar a galáxia de Ghazghkull para sempre, em uma batalha final que o mataria. Depois de muita perseguição, Yarick finalmente conseguiu alcançar Ghazghkull. No entanto, mesmo que eles tenham sido capazes de encurralar o Warboss, Ghazghkull foi capaz de escapar pela urdidura, pelo Warp, e começar uma outra grande WAG. Quando Yarick viu o Warlord Orc desaparecer, ele caiu de joelhos furioso e sabia que a sua fuga significava um terrível fardo na galáxia.
Lendas e sussurros disse que houve uma transmissão entre os dois. Ghazghkull jurou que mataria Yarek com suas próprias mãos. E Yarek disse que estava disposto ao combate e só um covarde não iria vir enfrentá-lo. Ghazghkull estava preparando a sua grande Wog para atacar e matar o Yarek, quando de repente rumores surgiram. Yarek tinha sido morto. O sino das almas perdidas tocou na terra, revelando a morte de Yarek. Os relatos e detalhes exatos não foram claros. Inclusive não se sabe quem o matou, se foi nas mãos de Ghazghkull ou de Engron. Várias especulações foram propostas, mas não se tem certeza. Inclusive não se sabe se ele está morto ou apenas perdido na urdidura perseguindo Ghazghkull. Fato é que o Arboss disse que ele pessoalmente mataria Yarek e qualquer um que o fizesse teria a eterna raiva do líder orc. E esta é a história de Yarek, o comissário humano que conseguiu lutar lado a lado com os Guardians contra um boss orc e derrotá-lo, tomando seu braço e depois no futuro enfrentando Ghazghkull pessoalmente. Eu acho que o Yarek não está morto. Eu acho que ele está perdido em combate. Ele retornará. Eu tenho fé que a batalha final que Ghazghkull tanto busca será contra Yarek. Mas é só uma conjectura. Fato é que se foi Engron que matou Yarek, com certeza haveria uma batalha entre Engron e Ghazghkull. E essa seria uma batalha excelente. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente, vire membro e hypeie, ajuda demais o canal. São vocês que tornam tudo isso possível. Muito obrigado ao pessoal que assiste e principalmente aos membros. Obrigado, aqui é o Arauto e lembre-se, o Imperador protege, mas não vou ter carregado ajuda.